Já. Obrigado. Boa tarde a todos, meus cumprimentos ao professor Dalmo, à professora Roberta, ao Jefferson. Haverá agora a apresentação do trabalho do aluno Jefferson da Silva Santos. Jefferson, sem maiores delongas aí, você tem 20 minutos à sua disposição para a sua apresentação. Ok, obrigado, professor. Eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes e vou dar início ao meu trabalho. Boa tarde, eu me chamo Jefferson da Silva Santos e estou aqui hoje para apresentar a minha monografia, que tem a defesa intitulada como Responsabilidade Civil do Estado, a vacina contra a Covid-19, o risco do desenvolvimento e as possíveis consequências para os agentes estatais. Eu fui orientado pelo Dr. Auro Vigílio Queiroz. A escolha deste tema, ela se deu em virtude da relevância da responsabilidade civil do Estado, especialmente em situações, situações emergenciais, como a pandemia da Covid-19, que foi algo que alastrou o nosso país e o mundo, né? E tive como objetivo geral demonstrar a responsabilidade do Estado em relação à vacina, à vacinação em massa e seus possíveis efeitos adversos. Para isso, eu utilizei uma abordagem teórica, revisando doutrinas e jurisprudências sobre a responsabilidade civil do Estado e as teorias relacionadas, e também eu realizei uma pesquisa de campo com bacharéis da área do direito, daqui da cidade de Porto Velho mesmo, para saber um pouco da opinião. Eu optei por fazer com as pessoas que tivessem um entendimento jurídico, justamente para ter um pouco mais validado a situação, né? Porque como são algumas questões mais complexas, eu queria que pessoas que tivessem um pouco mais de entendimento conseguissem opinar. Como referência teórica, eu utilizei os autores como Cavalieri Filho, Eri Lopes Meireles, bem como a Constituição, né, Constituição Federal, e jurisprudências e autores como Gil, para instruções da metodologia da pesquisa, entre outros, né, autores que foram de muita importância para construir esse trabalho. Aqui, isso. Aqui, obrigado. A questão principal desta pesquisa, ela foi a exploração do conceito de risco do desenvolvimento, considerando a responsabilidade civil do Estado, em situações em que o risco de novas tecnologias, como vacinas, são desconhecidos no momento de sua aplicação. A teoria do risco administrativo, ela é fundamentada à obrigação do ente público de reparar danos causados a terceiros, mesmo quando agiu sem culpa, mas dentro do exercício de sua função pública. Os principais objetivos do trabalho foram pautados em analisar a responsabilidade do Estado pela vacinação, identificar os impactos econômicos da pandemia no Brasil, especificamente no ano de 2020, demonstrar a aplicação da teoria do risco do desenvolvimento nas vacinas e verificar as consequências para os agentes estatais devido à vacinação obrigatória. A metodologia utilizada, ela inclui uma revisão bibliográfica, com foco em doutrinas e jurisprudência sobre a responsabilidade do Estado, uma pesquisa de campo que foi realizada, aplicado um questionário via Google Forms, a 38 profissionais, nesse caso do direito, como eu expliquei antes, e principalmente para coletar as percepções sobre a responsabilidade civil do Estado em relação à vacina contra a Covid-19. E também, quanto à natureza da pesquisa, dessa pesquisa que foi feita, é do tipo aplicada e qualitativa, com foco na compreensão dos comportamentos e opiniões dos participantes. E quanto aos objetivos da pesquisa, ela é descritiva, buscando estudar, analisar e interpretar os fatos sem interferência do pesquisador. Sendo assim, o desenvolvimento do meu trabalho ele ficou dividido da seguinte forma. Vamos lá. No primeiro capítulo, foram explorados os fundamentos e princípios que regulam a responsabilidade civil, né, do Estado no Brasil. Só um pouquinho, o slide está fora do... Aqui.
como eu dizia, a responsabilidade do civil, ela pode ser dividida em responsabilidade objetiva e subjetiva. Essa responsabilidade objetiva é aquela em que não se considera a culpa do agente, enquanto a responsabilidade subjetiva, ela requer a demonstração de culpa. A responsabilidade civil do Estado, conforme estabelecido pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, impõe que as pessoas jurídicas de direito público respondam pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Essa responsabilidade, ela é objetiva, ou seja, ela não depende de uma comprovação do dolo ou da culpa por parte do Estado. O desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19 foi acelerado devido à urgência imposta pela pandemia, né? Naquele momento estávamos vendo muitas pessoas morrendo em decorrência daquele vírus, então foi necessário fazer de forma muito urgente. Então levaram a aprovação com base em dados preliminares para poder realizar isso. Embora essencial para conter a pandemia, esse processo rápido, ele implica em incertezas sobre efeitos adversos de longo prazo. Então, a partir disso, foi também abordado o princípio do risco administrativo, que estabelece a obrigação do Estado de reparar danos causados no exercício de suas funções, mesmo na ausência de culpa direta. Esse princípio fundamental para entender como o Estado deve agir em situações emergenciais, como a pandemia da Covid-19. E para encerrar esse primeiro slide, também foi considerado o conceito de risco do desenvolvimento. Esse conceito, ele cobre a responsabilidade associada à introdução de novas tecnologias, produtos e vacinas onde os riscos podem não ser completamente conhecidos no momento de sua aplicação. Isso particularmente revelando no contexto da vacinação contra a Covid-19, onde as vacinas elas foram desenvolvidas e implementadas rapidamente contra a pandemia. Lembrando que esse princípio, ele vem do direito do consumidor, né, onde ele vai tratar dessas tecnologias que são inovadoras e colocadas no mercado. No segundo capítulo, foram analisados os possíveis efeitos adversos das vacinas contra a Covid-19. Essas análises, elas incluíram tanto efeitos adversos, conhecidos como desconhecidos. E é importante entender porque apesar dos benefícios significativos que foram trazidos, né, da vacinação em massa naquele momento, existem riscos que precisam ser gerenciados. Também discutiu o equilíbrio entre o direito individual e a saúde e o dever do Estado de proteger a saúde pública. A vacinação obrigatória levanta questões complexas sobre até que ponto o Estado pode exigir a vacinação para proteger a sociedade, enquanto respeita os direitos individuais das pessoas. E, além disso, eu também busquei examinar as limitações da imunidade estatal durante emergências sanitárias. Normalmente, o Estado ele possui uma certa imunidade contra ações legais, mas em situações de emergência, como a pandemia, né, que ocorreu, essa imunidade ela pode ser limitada e o Estado ele pode ser responsabilizado por eventuais danos causados pela vacinação. No terceiro capítulo, foram abordadas as ações dos agentes estatais dentro dos protocolos normativos e técnicos estabelecidos durante a pandemia, analisando como esses agentes seguiram as diretrizes e a eficácia de suas ações, procurando entender o impacto dessas medidas implementadas na proteção da saúde pública. E, a partir disso, esse capítulo ele buscou investigar a implementação das políticas públicas de vacinação, bem como tendo em vista que enfrentar uma pandemia exige coordenação e eficácia nas medidas adotadas, e assim eu também procurei identificar os desafios enfrentados durante essa implementação dessas políticas, bem como a eficácia das medidas tomadas, né? Porque às vezes o Estado ele entra com uma medida, mas nem sempre ela vai ser aquilo que a sociedade vai precisar no momento. Além disso, foram analisadas jurisprudências e precedentes relevantes que moldam a responsabilidade do Estado, né?
em situações de emergência sanitária. Aí tem algumas decisões judiciais que eu trouxe no meu trabalho, que são importantes, né, que influenciam como o Estado é responsabilizado durante crise de saúde pública. Aí eu trouxe aqui como exemplo a ADI 6587, que decidiu que a vacinação compulsória contra a Covid-19 prevista na Lei 13.979 de 2020, ela não implica vacinação forçada, mas pode ser implementada por medidas indiretas, como restrições ao exercício de certas atividades, desde que baseadas em evidências científicas e estratégicas e respeitando os direitos fundamentais e a dignidade humana. A competência dela é compartilhada entre a União, Estado, Distrito Federal e os municípios para as medidas de saúde pública. E também temos, que eu trouxe no trabalho, o agravo em recurso extraordinário, que foi o relator ministro Luiz Roberto Barroso, que afirmou que a constitucionalidade da vacinação obrigatória, desde que os imunizantes estejam devidamente registrados e incluídos no Plano Nacional de Imunização, respeitando a liberdade de convicção individual, mas priorizando os direitos coletivos da sociedade. O STJ, ele afirmou que o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de vacinação, ela é objetiva, com base no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Esses exemplos, como nós havíamos falado anteriormente, sobre a síndrome de Guillain-Barré, né, após a vacinação, que é um dos exemplos que inclui. A Lei 14.125 de 2021, que traz a responsabilidade civil pelos eventos adversos pós-vacinação e a possibilidade de a União, Estados, Distrito Federal e municípios assumirem os riscos seguindo os contratos de aquisição de vacinação. E também foi interessante nessa pesquisa que eu encontrei alguns modelos internacionais que que tem uma comparação com o sistema nacional de vacinação dos Estados Unidos, que ele oferece uma via administrativa para compensação de danos vacinais, financiada por tributos pagos pelos fabricantes. Então, bem interessante também. Essas jurisprudências e precedentes destacam que a complexidade e a importância do equilíbrio entre os direitos individuais e coletivos e a responsabilidade do Estado na garantia da saúde pública e na reparação de danos causados por vacinas. Então, é muito importante também. A imunidade estatal, ela vem aqui nesse momento, vai se referir à proteção jurídica, que impede ou limita a responsabilização do Estado por atos realizados no exercício de suas funções públicas. No contexto de pandemias, essa imunidade ela é essencial para justificar medidas extraordinárias que podem causar danos individuais, mas visam proteger a saúde pública. E neste capítulo também é importante lembrar que a discussão sobre a responsabilidade civil em casos de pandemia, ela vai incluir a análise de limitações da responsabilidade do Estado e também as situações emergenciais, medidas como a imposição de quarentenas, elas podem resultar em danos, mas são justificadas pela proteção da saúde pública, com a imunidade estatal podendo ser invocada para limitar essa responsabilização do Estado. No capítulo 4, eu realizei uma análise através da literatura das condições socioeconômicas do Brasil, antes e depois da pandemia também, para poder fazer uma comparação, examinando essas mudanças significativas que ocorreram devido à crise de saúde, como o aumento de desemprego, a exacerbação das desigualdades sociais também. A pandemia de Covid-19, ela teve impactos significativos no setor produtivo, com interrupções nas cadeias de suprimentos, fechamento de empresas e redução da demanda que havia naquele momento. A recuperação econômica ela tem sido lenta até o momento e desigual, com o aumento da pobreza extrema e endividamento das famílias, que é o que se fala mais hoje em dia, né? Dessa forma, foi possível verificar as consequências a longo prazo da pandemia, destacando como ela afetou diferentes setores da sociedade e agravou problemas pré-existentes, assim como avaliar essas medidas adotadas pelo Estado para mitigar os impactos da pandemia. Isso inclui ações governamentais voltadas
para proteger as populações vulneráveis e tentar, né, estabilizar a economia, que é um grande desafio. Agora eu quero falar um pouco sobre os resultados de discussões, especificamente da pesquisa realizada, né, da pesquisa realizada que foi feita através do Google Forms. Os resultados, eles indicam uma divisão significativa nas opiniões sobre a responsabilidade civil do Estado em relação à vacinação contra a Covid-19, ele refletindo a complexidade do tema e a necessidade de uma delimitação clara da responsabilidade estatal. A adesão à vacinação ela é alta, conforme os dados que estão no trabalho, mas questões sobre responsabilidade, transparência e confiança nas instituições são substanciais para o sucesso das campanhas de saúde pública. Então, a maioria dos participantes, eles reconhecem os impactos econômicos significativos da pandemia, destacando a necessidade de políticas públicas eficazes para a mitigação. E as opiniões sobre a aplicação da teoria do risco do desenvolvimento na produção de vacinas são variadas, sugerindo uma compreensão diversa dos riscos e benefícios da rápida inovação, né, durante a crise sanitária. A maioria acredita que a obrigatoriedade da vacina aumenta a responsabilidade do Estado em garantir a segurança da população. Por fim, as respostas elas indicam que há uma expectativa de que o Estado assuma a responsabilidade objetiva pelos efeitos colaterais e uma necessidade de transparência em compensação para manter a confiança pública. As opiniões elas variam sobre o papel do Estado na segurança da vacinação, destacando a necessidade de um equilíbrio entre obrigatoriedade e proteção dos direitos individuais. Além disso, a comunicação transparente e mecanismos de compensação eficazes são fundamentais para manter a confiança da população nas medidas de vacinação e na gestão de crises sanitárias pelo Estado. Medidas para lidar com complicações incluem o monitoramento ativo, transparência, acesso rápido a cuidados de saúde, programas de compensação e apoio psicológico, que é algo que foi falado muito, né, ainda mais nos anos que vivemos. Parece que o psicológico é algo que foi muito afetado em toda a população brasileira. A relação entre vacinação obrigatória e direitos individuais ela é complexa, com algumas pessoas vendo ela como uma violação de direitos, enquanto outros defendem a prevalência da saúde coletiva em emergências sanitárias. Preocupações com a responsabilidade civil do Estado envolvem a falta de assistência, segurança e eficácia das vacinas, e a distribuição equitativa, que são questões que geram desconfiança e apreensão. Através dessa pesquisa, conclui que é necessário equilibrar essa responsabilização do Estado com a necessidade de respostas rápidas em emergências sanitárias, e que também que a teoria do risco do desenvolvimento ela vai justificar os riscos inevitáveis em situações em que as inovações são necessárias para o bem público. Acredito que a proposta de criação de fundos de compensação específicos para vítimas com efeitos adversos, elas podem promover a justiça e a segurança jurídica no contexto temático aqui tratado. Para finalizar, eu reconheço que a complexidade, né, envolvida na responsabilidade civil do Estado em contextos emergenciais. Esse estudo ele vai poder contribuir significativamente para o entendimento das responsabilidades estatais e para a formulação de políticas públicas mais eficazes. E, por último, eu considero que há uma necessidade contínua de adaptação das políticas de saúde e do ordenamento jurídico para responder adequadamente às futuras urgências sanitárias que teremos, né? Porque acredito que de agora em diante surgirão várias outras, então é necessário que tenhamos esses planos adequados. Ademais, eu gostaria de agradecer
né, a oportunidade de defender meu trabalho. E que gostaria de encerrar com a frase que o Dr. Dalmo ainda agora me lembrou, que foi colocado no que eu coloquei no trabalho, que sintetiza muito bem esse momento. É um provérbio chinês que diz: toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Então, eu agradeço e fico meu muito obrigado a todos. Obrigado, Jefferson, aí pela apresentação. Eu acho que você pode tirar, então, os slides, né, para ampliar aí a tela. Uhum. Eu vou passar, eu como seu orientador, eu não tenho nenhuma arguição por conhecer seu trabalho. Eu vou passar a palavra ao professor Dalmo para suas considerações e observações. Muito obrigado, professor Áureo. É uma honra estar novamente aqui nessa banca, ter sido convidado para ela, juntamente com a professora Roberta, e são dois expoentes, professores da mais alto conhecimento e relevância, tanto no meio jurídico quanto no meio acadêmico do nosso estado. E, verdadeiramente, Jefferson, eu posso dizer que, fazendo uma análise do seu trabalho, eu vi que essa combinação de revisão bibliográfica e pesquisa de campo para exploração do tema é onde você trouxe uma vária gama de fontes, como livros, artigos, jornais, revistas eletrônicas, permitiu essa compreensão que abrange todos os aspectos jurídicos da responsabilidade do Estado, né? E a pesquisa de campo que você fez aplicando o Google Forms, ele complementa essa revisão bibliográfica ao captar as percepções e as experiências dos profissionais da área jurídica sobre o tema, né? Achei bastante adequado a sua forma de abordar, né, principalmente pela relevância do tema escolhido por você, né? A pandemia Covid, tão recentemente, que aconteceu em tão pouco tempo, mas parece ser um tempo grande ao mesmo tempo, impôs desafios sem precedentes, né, para o sistema de saúde global e para as políticas públicas, né? E aí se trouxe a tema essa questão da aplicação da teoria do risco do desenvolvimento, né? Que eu achei particularmente relevante no seu trabalho, pois, queiras para o bem ou para o mal, a vacinação, né, ela foi feita, as vacinas de Covid-19 foram desenvolvidas e aprovadas em tempo recorde. E isso causa questionamentos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, eu me lembrei do caso do talidomida, que aconteceu na década de 50 e 60, que era um medicamento que foi distribuído no país para a questão para as grávidas, principalmente, né? E só que ele tinha um efeito adverso que foi a má formação de fetos. Então, teve diversas ações judiciais que se questionou essa questão desse medicamento, né, e da distribuição do Estado deste medicamento, né? Então, assim, várias decisões judiciais concederam indenizações financeiras às vítimas, né, e pensões alimentícias, compensações que visavam cobrir despesa médica, reabilitação e todo tipo de custo para assistência a essas vítimas, né? E aí vem a minha pergunta, né, do seu laborioso trabalho, que aí eu confesso para você que eu vi muita coragem de você expor sobre esse tema, vi muita, uma discussão necessária para o meio acadêmico, realmente, de ter pontos de vistas diferentes e diferenciados, né? É aquilo que eu sempre falo em sala de aula, né? O Frei Beto dizia que o ponto de vista depende da vista do ponto. Então, dependendo de onde que nós estamos olhando, nós vemos questões diferentes.
E aí vem a pergunta, né? Como você acredita que a teoria do risco do desenvolvimento ele poderia ser aplicado para equilibrar a responsabilidade civil do Estado e a necessidade de respostas rápidas, né, em emergências sanitárias, considerando as percepções públicas e, enfim, toda essa análise da monografia que você fez, que para mim vai guiar futuras pesquisas sobre a aplicação dessa teoria do risco de desenvolvimento em contextos de crise sanitária, né? Como você poderia me dizer sobre essa percepção que você teve sobre isso? E me desculpe me alongar um pouco aqui, Não, mas eu tranquilo. precisava contextualizar a pergunta para ficar Uhum. perfeitamente entendível. Sim, sim. Eu confesso que quando eu comecei a pensar no tema e para escrever também, eu tive um pouco de medo, porque querendo ou não é um tema um pouco polêmico, na verdade bastante polêmico, né? Se você não se ater somente às questões jurídicas e o que importa, você acaba indo para o lado político, porque infelizmente o nosso país estava vivendo um momento bem difícil, né? Então, em relação ao risco do desenvolvimento, eu acredito que como ele é um princípio advindo ali do direito do consumidor, né? Então, eu acredito que para que ele seja aplicado, seria a forma como, inclusive, eu concluí meu trabalho, utilizar as empresas que elas realizam, que fazem esses medicamentos, essas vacinas, que elas pudessem ter um fundo, né, não de indenização, mas de compensação, né, para que essas pessoas que viessem a tomar aquela vacina, no caso a população em si, elas fossem compensadas por aquilo, caso viesse a vir a ter alguma complicação. Nisso, tirando do Estado toda como é que eu posso dizer, essa culpabilidade, né? E aí não seria somente do Estado, teria ali uma divisão e seria amenizado, né, uma culpa ali de ambas as partes. Porque se as empresas já tivessem isso, aí você já não entraria com um processo. Ah, vou processar o Estado. Não vou precisar, porque a empresa já tem, é um fundo guardado para isso. Então, o Estado, claro, que poderia ainda ser acionado, mas por algo diferente ou menos, né, grave ali naquele momento. Acredito que o risco do desenvolvimento ele poderia ajudar nesse ponto, né? Certo. E sua resposta me parece bem coerente, em virtude, por exemplo, nesse caso que eu citei, né, Uhum. foi criado um fundo especial de assistência para garantir que as vítimas recebessem apoio contínuo, incluindo aí não só assistência médica, mas psicológica que você mencionou e social, né? Então, assim, me parece bastante coerente a sua resposta com o histórico de decisões judiciais do país. Parabéns, viu, Jefferson, pelo seu trabalho. Gostei Obrigado, muito professor. dele. Alguns aspectos bastante interessantes e mesmo serve como um repositório de pesquisa para várias áreas, né, e principalmente para o próprio Poder Judiciário futuramente, né. Professor Áureo, Obrigado. eu já estou satisfeito, eu retorno a palavra ao senhor como presidente da banca. Obrigado, professor Dalmo, por suas considerações. Passo a palavra à professora Roberta. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer também ao professor Áureo pelo convite aqui, por estar nessa banca, o professor Dalmo pela companhia aqui. Eu é que estou aqui ao lado dos gigantes aqui da magistratura e da nossa escola da magistratura. Eu sou uma novata aqui na escola, mas eu fico muito feliz aqui com o convite. E fico mais feliz ainda, Jefferson, quando eu vejo um trabalho como o seu. Fiquei muito feliz, o professor Dalmo trouxe aqui pontos muito pertinentes aqui, até mesmo em relação à metodologia. Eu preciso te parabenizar, eu tinha feito algumas anotações, mas você já esclareceu aqui alguns pontos durante a sua explanação, né, você obedeceu ao tempo aqui, como professora de metodologia, eu vou analisar alguns pontos nesse sentido, e achei que o seu trabalho foi muito bem estruturado.
não é tão comum aqui na escola a gente encontrar pessoas que façam uma pesquisa bibliográfica forte e, ao mesmo tempo, façam uma pesquisa de campo bem aplicada, aqui uma pesquisa mais substancial. E eu verifiquei que, nesse caso, você conseguiu mesclar, porque você trouxe elementos aqui de pesquisa bibliográfica em relação aos elementos do direito em si, mas no momento da pesquisa de campo, também houve ali uma pesquisa forte, um trabalho bem feito. Eu verifiquei que você trouxe aqui os gráficos, juntou corretamente aqui o questionário que você aplicou, e gostei das perguntas, né? Eu vi que você fez 15 perguntas ali, objetivas, né? E também algumas perguntas subjetivas. Então, as minhas perguntas vão ser nesse aspecto. Eu só tenho, mais por curiosidade, tá? Em relação a isso, porque eu sei que pesquisar é muito difícil. Muitas vezes a gente encaminha formulários, a gente tenta coletar dados, mas a gente não tem tanta... não é sempre que a gente obtenha aqui a resposta, né, o quantitativo de resposta que a gente gostaria. Você mencionou no seu trabalho que recebeu 38, o questionário foi respondido por 38 pessoas. Eu queria saber aqui se todas as pessoas para quem você encaminhou responderam, se você encaminhou para 38 ou se você encaminhou para mais pessoas, né? Queria saber para ter um percentual ali, e queria saber aqui quando é que você fez a aplicação desse questionário, porque a gente, nós estamos ali num período pós-pandêmico, a gente acha e quer crer que estamos aí, né, se Deus quiser, nesse período pós-pandêmico, mas todo início de ano a gente tem esse assunto recorrente agora, e a gente se questiona até sobre o impacto, né, em que o período de aplicação poderia ter em relação às respostas. Então, é essa curiosidade que eu fiquei, gostaria de saber quantos questionários você enviou, né, já que eu vi o número de resposta, e quando o seu questionário o questionário foi aplicado. E também, se você puder me dizer um pouquinho sobre as respostas das perguntas subjetivas, se você conseguiu ter uma resposta. Então, eu quero falar primeiro, porque eu achei interessante a senhora questionar a questão de mesclar, porque, assim, quando eu estava construindo esse trabalho, sabe, quando eu construí e eu fui percebendo, eu preciso saber a opinião das pessoas também em relação a isso, porque não basta só a bibliografia em si, né? Então, eu queria muito saber, porque era uma coisa, eu decidi escolher esse tema por conta de que eu ouvi as pessoas ao meu redor, né, no caso, falando sobre tal assunto, eu não concordo com isso, eu não vou tomar vacina, sabe, esse tipo de questionamento. Então, me deixou muito instigado a pesquisar sobre. Na verdade, eu mandei para bastante gente, eu mandei para umas 100 pessoas esse questionário, mas, assim, a minha intenção era conseguir pelo menos que 30 respondessem, né, que eu acho que já seria ali um quantitativo ideal mesmo, para eu poder traçar o meu trabalho, né, e trabalhar nisso. Agora, a data, eu não sei exatamente a data, mas já tem mais ou menos uns 2 meses, eu precisaria conferir no sistema, eu não estou achando o meu Forms aqui para eu olhar, porque ele está salvo aqui. Mas, assim, mais ou menos uns 2 meses, né, que tem, e não é recente, não é muito distante, não. E a gente realmente, como a senhora falou, você vê aí as respostas e você verifica que já desde 2020 ainda as pessoas têm a mesma, basicamente, ou a mesma ou parecida percepção em relação à situação da pandemia, né, da Covid em si, e em relação à responsabilidade também. Agora eu só não me recordo da última pergunta, por favor. Não, eram essas as perguntas, eu queria saber sobre a data e o quantitativo, né, obrigada aí pelas respostas, né, isso só reforça aquilo que a gente diz que pesquisar não é fácil, né, a gente cria uma expectativa no momento de
pesquisar, mas acho importante isso de você eleger antes mesmo um quantitativo ali ideal para sua amostra, para pesquisa. Você já tinha, então, em mente que 30 respostas seriam ali suficientes para formar uma boa amostra, e você conseguiu alcançar isso, né? Então, isso é um sucesso para a sua pesquisa. E em relação ao tempo também, isso, muitas vezes o tempo na realização da pesquisa, ele consegue nos situar, né, em relação a respostas, nós conseguimos entender quando, talvez, se a sua pesquisa fosse aplicada logo no início das últimas doses ali, há cerca de 2 anos, 1 ano e meio atrás, talvez você pudesse ter respostas diferentes ali, uma participação maior, mas o tempo, ele modifica ali o nosso cenário, pode influenciar a pesquisa. Então, achei interessante, eu estou satisfeita aí com as suas respostas, e mais uma vez, parabéns pela coragem no tema. Obrigada. Eu acho que isso é muito importante para nós, porque nós que estamos no meio acadêmico, creio que é isso que nós devemos fazer com as nossas inquietações, né? Sempre busco que os alunos, eles tragam para os trabalhos aqueles temas que não aqueles que acalmam o coração, mas aqueles que perturbam o nosso coração e a nossa mente, para que a gente possa trabalhar isso no campo acadêmico e científico. Então, nesse ponto, e em muitos outros, você está de parabéns. Também pretendo utilizar aí o seu trabalho no repositório, Obrigada. porque é um exemplo muito bacana de pesquisa realizada, uma pesquisa qualitativa, mista, na verdade, aqui, muito interessante. Parabéns, professor Áureo, parabéns também pela sua orientação. Obrigado, professora Roberta, pelas suas considerações. O Rodolfo, fazemos aqui a avaliação, em um outro link, ou... Isso, eu vou abrir agora, vai aparecer para vocês, tá bom? Ah, tá bom. Só aguardar uns minutinhos, Jefferson, tá? Que vamos nos reunir em outra sala para conversarmos e deliberarmos.
Ok. Jefferson. Oi, doutor. Então, Jefferson, veja só. Inicialmente, eu agradeço você, né, por ter me escolhido como seu orientador. Fiquei lisonjeado, embora nós tivéssemos falado muito pouco. Gostei muito do seu trabalho. Estava comentando com a professora Roberta Pissodalmo, do seu zelo, né, do seu envolvimento com a pesquisa. Quase todos os seus parágrafos, você se preocupou, né, com citação de fonte, né, isso é uma coisa que eu realmente achei de forma diferenciada. Eu tenho algumas observações, apenas de aspecto teórico, que seria, eu tenho minha dúvida se seria princípio do risco administrativo ou teoria. Uhum. Vou tratar contigo nos bastidores. Tá. Eu acho que apenas o seu trabalho vai precisar de um ajuste lá dos aspectos da ABNT quanto à formatação da pesquisa, tá? Mas apesar desses pequenos ajustes, são bem menores, deliberamos lá que merece a nossa máxima, 10. Obrigado. Pelo zelo, né, na pesquisa e no aspecto teórico, né? E essa parece-me que é uma semana, né, de conquistas suas, né? Hoje é programado, professor Dalmo e professora Roberta, fazer a apresentação presencial, mas hoje ele está começando o primeiro dia de emprego, no novo trabalho, né, que assumiu. Sim, fui nomeado na madrugada, aí não teve jeito. Aí ficou muito tem jeito de pedir autorização para vir fazer presencial, né? Então, meus parabéns, Jefferson, pela sua dupla conquista, pelo seu Obrigado. trabalho, pela sua aprovação. Eu vou passar a palavra para o professor Dalmo, se deseja fazer alguma palavra final. Só parabenizar o Jefferson pela pesquisa, pela dedicação, foi um excelente trabalho, uma pesquisa muito necessária e útil, Jefferson. Parabéns, continue aí no mestrado, no doutorado, Quero muito. nesse tema aí, que é muito importante para o meio acadêmico, né, difundir essas ideias para que se discuta, para que se debata, enfim, para que o mundo jurídico tome conhecimento. Parabéns, viu? Obrigado, doutor. Professora Roberta, fique também à vontade para suas palavras finais. Obrigada, também quero parabenizar aí o Jefferson, né, são ajustes muito finos aí que você deve fazer para o seu trabalho de forma metodológica, talvez a fonte ali das imagens que você colocou, dos quadros lá no final que você colocou, talvez só acrescentar a fonte, são coisas mínimas mesmo que não retiram aí a sua nota. No mais, meus parabéns aí pela sua coragem, pela sua disponibilidade de pesquisar. Já tinha feito outras pesquisas antes? Não, na verdade eu fiz uma pesquisa, mas não foi nessa mesma vertente, na pós-graduação que eu fiz anteriormente. Entendi, né? Legal, bacana, e continue aí com seus estudos aí, tá bom? Meus parabéns. Tá bom, muito obrigado. Parabéns aí pelo novo trabalho, tá? Obrigado. Obrigado, professora Roberta. Então, o Rodolfo, só me tira uma dúvida. Justamente, Rodolfo, o prazo vai ser nota 10, aí o prazo para... Tem 3 opções, né? Eu coloquei 10 dias, pode ser? Consegue fazer, Jefferson? Sim, com certeza. Tranquilo, então. Eu só vou fazer uma captura da tela aqui para registrar um momento, tá bom? Tá bom. Tá bom. Todo mundo sorrindo. Pronto. Ô, Rodolfo, muito obrigado também, esqueci de agradecer você e o Daniel, tá, pela ajuda. Jefferson, muito obrigado, Obrigado, professor. doutora Roberta, e até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Até. Rodolfo, para onde vou? Para o auditório. Valeu, obrigada. E doutor Dalmo também.